Essa agenda dos presidenciáveis. CNN Brasil está acompanhando, então, os candidatos à presidência da República. Presidente Lula, que visitou o Amapá depois da descoberta de petróleo na foz da bacia do Amazonas. A Thaisa Medeiros acompanhou e vai trazer os detalhes para a gente. O atual presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, começou a campanha pela região norte. A primeira agenda foi no Amapá. No estado, ele atendeu aos compromissos ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem o Amapá como reduto eleitoral. O compromisso incluiu uma visita ao navio sonda da Petrobras, que realiza atividade exploratória em águas profundas na costa do Amapá. A estatal brasileira anunciou, inclusive, a identificação da presença de petróleo na região recentemente. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, confirmou que a estatal encontrou a presença de petróleo na foz do Amazonas. A confirmação foi no último domingo. Em seu discurso, o presidente Lula chegou também a mencionar a Operação Lava Jato. Disse: a Lava Jato tinha dois objetivos: acabar com a Petrobras e com as construtoras, e também acabar comigo. Mas cá estou eu e a Petrobras, foi o que disse Lula nessa ocasião. Disse também ainda encontrar óleo na margem equatorial, segundo ele, é uma conquista do bom senso e que agora o Amapá terá uma chance extraordinária. Vale lembrar que nas últimas semanas, Lula e Alcolumbre voltaram a se encontrar e ter reuniões após a rejeição ao nome de Jorge Messias a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal. Desde essa rejeição, Lula e Alcolumbre já se encontraram em duas reuniões fechadas. A primeira ocorreu por intermediação do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Cristiano Zanin do STF, e a segunda na semana passada, com líderes do governo no Congresso e o ministro José Guimarães. A agenda dessa segunda é o terceiro encontro, então, entre Lula e Alcolumbre, e sendo a primeira agenda pública entre os dois desde o episódio de rejeição a um indicado do governo ao STF. Lula também mencionou no seu discurso conversas recentes com Alcolumbre. Ele falou, por exemplo, que o presidente do Senado mandou para as comissões 3 propostas importantes: a PEC da segurança, o projeto de lei do fim da escala 6x1 e o projeto que trata dos minerais críticos, as terras raras. As propostas, vale dizer, são vistas como prioritárias para o Palácio do Planalto. E em Minas Gerais, o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, participou do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe ao governo do estado. Daniela Malman acompanhou a agenda e traz os detalhes. O primeiro dia útil da campanha eleitoral à presidência da República de Flávio Bolsonaro começou aqui em Minas Gerais. Ele participou do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe ao governo do estado de Minas Gerais pelo PL. A agenda de Flávio Bolsonaro começaria na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, onde faria uma motociata e um encontro com apoiadores. Mas devido a questões meteorológicas, o pouso da aeronave não foi autorizado e eles precisaram seguir diretamente para a capital mineira. Lembrando que a escolha de Juiz de Fora foi uma escolha estratégica. Juiz de Fora é a cidade onde Jair Bolsonaro recebeu a facada em 2018, quando também concorria à presidência da República. No lançamento da candidatura de Flávio Roscoe, Flávio Bolsonaro foi a pessoa política mais importante da noite, mas claro, acompanhados de outros nomes importantes para a direita, como Nicolas Ferreira, Bruno Engler e também o candidato ao Senado, Domingos Sávio. Durante o evento, Flávio Roscoe falou que a missão deles é eleger um nome da direita para governar o estado de Minas Gerais e eleger Flávio Bolsonaro como presidente do Brasil. Questionado também como será conhecido no estado de Minas Gerais, ele falou que estar ao lado de Flávio Bolsonaro e ao lado de Nicolas Ferreira, figuras tão importantes da direita, vai auxiliar nessa campanha eleitoral, e também citou que o partido é o partido que tem o segundo maior tempo de televisão, que isso também vai auxiliar então durante essa corrida eleitoral. A presença de Flávio Bolsonaro no evento de hoje vai além de um apoio eleitoral estadual. O PL busca transformar Minas Gerais num dos principais centros, uma das principais praças dessa campanha eleitoral. Lembrando que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral de todo o país e, historicamente, quem vence em Minas Gerais vence as eleições presidenciais em todo o país. Em São Paulo, no evento de um banco privado, tivemos Ronaldo Caiado, do PSD,
Renan Santos, do Missão, e Romeu Zema, do Novo. Eles apresentaram propostas nesse evento e criticaram o governo federal. Quem acompanhou foi o repórter Vinícius Murad. Os três candidatos apresentaram críticas ao governo Lula, mas com foco em temas diferentes, e detalharam propostas de reformas econômicas e de algumas mudanças constitucionais. Renan Santos, do Missão, mirou o centrão e disse que políticos do bloco são viciados em emendas. Renan também defendeu uma mudança na regra de distribuição das emendas parlamentares. A proposta é vincular os valores à quantidade de orçamento discricionário disponível e não mais ao aumento da arrecadação. O candidato também colocou uma reforma fiscal como prioridade de um eventual governo. Já Romeu Zema, do Novo, concentrou o discurso nos juros e nas contas públicas. Ele disse que o Brasil tem hoje um governo pró-bilionário e afirmou que quem tem dinheiro aplicado é beneficiado pela atual taxa de juros, enquanto quem está endividado é cada vez mais prejudicado. Zema prometeu um corte de gastos mais profundo do que o realizado no governo Temer e disse que a medida permitiria reduzir os juros. E Ronaldo Caiado, do PSD, concentrou as críticas na relação do governo Lula com os Estados Unidos. Caiado chamou de estupidez a política de reciprocidade adotada por Lula em resposta ao tarifaço do governo norte-americano. O candidato defendeu o diálogo com a gestão Donald Trump e disse que a relação entre os dois países virou hoje uma briga de boteco. Na avaliação de Caiado, o presidente da República deve falar em nome de todo o país e não ser um porta-voz de um partido político. No evento, portanto, os três candidatos apresentaram discursos diferentes, mas com um ponto em comum: críticas ao governo Lula e a defesa de mudanças na condução da economia e da política do país.